de atuação na Câmara? A estratégia de atuação da Câmara, na verdade, foi mais defensiva. Por quê? Porque o assunto estava sendo resolvido, a medida provisória, no Senado. Nessas interfaces que a Braskem faz, certo? Por qualquer que seja o motivo, que não cabe a gente julgar, o deputado Lúcio Vieira Lima, que era presidente da comissão que estava analisando a medida provisória, certo? Ele coloca algumas preocupações e empecilhos, certo? Para o andamento desse projeto. Mais precisamente no dia de um café da manhã que ele participa. E diz, olha, essa matéria não tinha sido discutida ainda, tem que ser mais calmo, ou seja, numa clara amostra que podia retardar o trabalho, certo? Como ele é da Bahia, as pessoas me procuraram e pediram para que eu os levasse aí. Que pessoas? As pessoas da Braskem. Ok. Certo? O RI da Braskem, Carlos Parente, Marcelo Lira, o próprio Fadigas, o jurídico da Braskem. Eles me ligam e dizem, Cláudio, teve um probleminha lá, dá para você ajudar no relacionamento com o deputado Lúcio Vieira Lima? Eu disse, dá. Ligo para Lúcio, coincidentemente, tem ligação, inclusive, no dia do café da manhã. Peço a ele, tá aqui, o café da manhã, me parece que foi no dia 7 de agosto. Eu ligo para ele às 10h35 da manhã, pós-café da manhã. Às 11h44, marco um encontro, 15 horas eu volto a ligar para ele e levo as pessoas para o encontro, entendeu? E assim se segue. Por quê? Porque eu levei essas pessoas que estavam discutindo isso. Estava lá o senhor Fernando Figueiredo, eu acho, que é presidente da ABIQUIM, Associação da Indústria Química, o Carlos Fadigas, que é RI da Braskem, entendeu? Presidente. Desculpe, falei errado. Carlos Parente, não Carlos Fadigas, desculpe. Carlos Parente, que é o RI da Braskem. E outras pessoas, não só da Braskem, como de outro setor. Nós fomos, o deputado nos recebeu numa mesa de reunião, na liderança do PMDB, Lúcio Vieira Lima. Nos recebeu na liderança do PMDB. E durante esse processo, em tom de brincadeira, mas que sim, eu entendo bem o que ele quis dizer na brincadeira dele, ele disse, poxa, a gente vai resolver isso aí, mas veja se depois consegue uma ajuda para a gente, para a campanha que viria. E isso ocorre, a Braskem também, no alinhamento que eu tive com Fadigas e Marcelo Odebrecht, a gente destina esse valor para o deputado Lúcio Vieira Lima. Ele fez essa brincadeira perante que pessoas? Essas que eu listei para o senhor. Ok. Carlos Parente. Todos ouviram. Todas essas pessoas ouviram. Se vão dizer que ouviram ou não, eu não posso afirmar o senhor, mas estavam presentes lá. Quando ele Exatamente. Quando ele falou isso. De novo, o codinome Bitelo, eu não sei de onde veio, mas não foi eu que botei. Tem uns que a senhora vai ver, foi eu que botei, mas não é o caso desses que a gente está tratando. Ok, voltando aqui a essa questão do deputado E, Lúcio de novo, Vieira. eu descubro que o Bitelo... Porque como eu, por exemplo, não sei como funciona a área de operações estruturadas, se me disser que esse é o apoio de copo, eu vou passar, o Carvalho vai passar para a pessoa que a gente acha que é copo. Então eles esclarecem, eles dizem, olha, isso aí é o assunto do Fadiga de tal. Entendeu? Para que a gente linke. Aí depois nós fomos, durante a colaboração, e encontramos Lúcio com o codinome Bitelo em uma planilha. Ok, tudo bem. Então, quem passou essa solicitação para o setor para a pessoa que ia tomar a decisão? Carlos Fadigas. Carlos É Fadigas. ele que passa, é ele que se resolve com Então não a área... foi o senhor que passou para o responsável pela decisão acerca do pagamento da porque o senhor fez uma pergunta Não, minha pergunta não. Minha pergunta Quem passou para a operação estruturada foi Carlos Fadigas. Certo. E quem passou essa solicitação para o tomador de decisão? Para a pessoa que... Conforme eu disse ao senhor no início. Okay. Eu conversei com Carlos Fadigas e Marcelo Odebrecht e eles, principalmente Carlos Fadigas, tomou a decisão de fazer essa ajuda. E estabeleceram um valor. Estabeleceu o valor. Tudo fosse um teto, né? Qual era o valor? Foi algo em torno de 7 milhões. Não. Eu estou falando do deputado Lúcio. Não, mas é porque é uma coisa só, né? O valor repassado. Ao Lúcio, 1 milhão. Então esse 1 milhão está compreendido no Dentro valor dos 7. do solicitado pelo Não. senador Jucá? Não. 7 é o montante total. A gente exauriu o senador Jucá, né? E aí a senhora me perguntou sobre o deputado Lúcio. Jucá, 7 milhões. 7 milhões era o valor total Não, que seria pago pelo MP? Não. A senhora, Jucá não é 7 milhões.
Jucá é 6 milhões. 6, é isso. Aí nós 7. exaurimos Jucá. Isso. Aí a Sônia perguntou, vamos agora falar do deputado Lúcio. Isso. Estamos falando do deputado Lúcio. Isso. E aí o deputado Lúcio disse que foi 1 milhão. Isso. E aí atingiu o teto dos 7 milhões que a empresa tinha se predisposto a pagar. Perfeitamente. Aí, adicionalmente a isso, só vem eu encontro com o deputado Rodrigo Maia e ele me faz, eu peço a ele que acompanhe o assunto, entendeu? Tenho certeza absoluta que ele nada fez. Acho até porque ele não era do estado dele, não dizia respeito a ele, era do setor petroquímico. Mas depois, numa conversa, como eu sabia que eu poderia contar a ele outra oportunidade, numa conversa ele perguntou, Cláudio, você tem como me ajudar? Ficou um resto de campanha para pagar no Rio de Janeiro e tal. Ele tinha sido candidato a prefeito em 2012. Você tem como me ajudar? Eu aí falei com a empresa e dentro desse pacote acabou se estabelecendo e a gente fez uma contribuição de R$100 mil a ele, que quem trata dos assuntos do deputado Rodrigo Maia no Rio de Janeiro é o RI da infraestrutura, João Borba. Então foi Borba que tomou conta desse assunto, a meu pedido. E por que a empresa decidiu que no caso do Rodrigo Maia esse pagamento deveria ser realizado? Dessa aí eu posso dizer, senhora, foi uma decisão pessoal minha. Porque como eu conhecia o deputado, sabia que se eu pedisse um favor a ele, ele ia olhar com carinho, apesar da correria dos dias. Porque como eu disse aos senhores aqui, a medida provisória foi no dia da aprovação, teve o café da manhã, aí deu problema. Então, naquela correria, por absoluta coincidência, no que eu fui ao Congresso, eu encontrei com ele. E eu acho que na época ele era líder do partido dele. Então, você falar com um líder, uma pessoa que eu conheço, eu conhecia Rodrigo, ele certamente iria, no meu entendimento, iria olhar com carinho. Como eu entendi que aqueles assuntos ali corridos, ele acabou não fazendo nada e nem podia pela correria que foi, talvez em outra oportunidade, se eu também pedisse a ele com mais tempo, ele olharia também com carinho. Voltando a Lúcio Vieira Lima, como é que o recurso foi repassado para o Lúcio Vieira Lima? Carvalho tratou do tema diretamente com ele. Carvalho mora na Bahia, então facilita esse relacionamento na Bahia. O senhor sabe dizer qual foi o emissário que foi buscar o dinheiro? Não, porque ele falou direto com o Lúcio, então eu não sei como é que foi esse trâmite. Foi por meio eu não do setor de acompanhei. propinas? O nome é Setor de Operações Estruturadas, denominado pela mídia e tal, Setor de Propinas. Todos os pagamentos da Odebrecht, é o que me consta, são por meio deles. Em relação ao deputado Lúcio, É do Caixa 2. foi por meio desse setor. Foi por meio desse setor. Perfeito.